Salve galera, sejam bem-vindos ao primeiro Caldeirão dos Designers. Nós juntamos uma galera foda aí para passar uma semana de aulas gratuitas para vocês. Então, prepara o papel, a caneta, a gente já disponibilizou para vocês os materiais. E agora vamos para a parte prática. A primeira aula vai ser comigo e nós vamos falar sobre criativos para social media, né? Como é que a gente pode explorar aí a criação de posts para as redes sociais de uma forma bem interessante. Bora lá! Salve galera, tudo jóia? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula Criativos para Social Media. A gente vai ver um pouco da parte prática aqui, só que eu quero antes passar um conteúdo teórico que eu acho muito importante para a gente levar em consideração quando a gente estiver, produzindo os nossos criativos. A gente não ficar só bitolado em uma coisa, mas sim pensar de forma a trazer resultados para os nossos clientes. É o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é sobre criativos que convertem, né? Cada dia que passa é mais difícil a gente criar, conteúdos que têm bom engajamento. Por quê? A concorrência é maior, tem mais pessoas produzindo conteúdo, as marcas ao mesmo tempo também precisam atrair atenção para vender. Então a gente precisa especializar um pouco mais para a gente conseguir resultados melhores para os nossos clientes. Não é simplesmente fazer qualquer postzinho, artezinho ali que vai dar resultado. É isso que a gente tem que ter em mente, beleza? E aí eu separei aqui 5 dicas que podem te ajudar aí a fazer bons criativos, fazer bons posts para as mídias sociais. A primeira delas é óbvia e muito simples, que você precisa buscar dominar o assunto que você está falando e boas referências. Então, por exemplo, imagina que você fechou com uma médica no ramo da ginecologia e você vai, auxiliar ela na produção de conteúdo para o Instagram e tudo. Você precisa, a palavra dominar talvez tenha ficado exagerada aqui, mas você precisa conhecer aquele mundo, buscar referências. Nossa, deixa eu ver o que outras médicas ginecologistas estão falando, deixa eu ver o que é assunto relevante, E para aí sim, a partir dessas pesquisas, você começar a entender quais conteúdos são interessantes de você produzir. Show? Então, assim, esse é o primeiro passo de todos. Perfeito? E depois, uma segunda dica faça um ótimo briefing, O que é o briefing nesse caso aqui? A gente precisa entender o propósito e alinhar as expectativas do cliente. Porque às vezes o cliente está esperando uma coisa e você está imaginando outra, ou vice-versa, às vezes o cliente está imaginando uma coisa e você está entregando outra. Então, não adianta nada você produzir aquilo que você quer e só aquilo que você acredita. Você precisa conversar com o cliente, entender o que ele quer passar também. E mais do que isso, a gente precisa estudar a persona daquele negócio. Vinícius, o que é a persona? A persona é diferente de público-alvo. É a pessoa exata que aquela pessoa quer atingir. É uma mulher de 24 anos que que tem como hobby correr e etc. Isso a gente até explica melhor dentro dos nossos cursos, mas é muito importante você estudar sobre persona também. Show! A terceira dica é a seguinte, habilidade técnica. Não adianta nada você ter uma ideia super legal na cabeça e não conseguir executá-la, Então você não consegue fazer um post bacana no Photoshop, você não consegue fazer um vídeo legal, um vídeo animado, um story animado legal. Então você precisa estudar esses programas a fundo. Existe aquela máxima, mas a ferramenta não faz o designer, e assim e por aí vai. Não faz, realmente não. A habilidade técnica não tem a ver com o programa em si. Mas a gente bate muito nessa tecla do programa porque existem programas que vão nos dar mais recursos para a gente fazer criações mais interessantes. Por exemplo, nessa semana, vocês vão ver que lá nas últimas aulas a gente vai ter uma aula de stories animados, que a gente utiliza o programa After Effects. É um programa que existe uma skill maior, a gente chama de hard skill, que é uma habilidade um pouco mais
mais específica, mas que gera um resultado assim muito legal. Beleza? Então essa aí é uma das dicas. E agora vamos para a quarta dica. Aqui a gente chama do AIDA, né? Não sei se já ouviu falar. AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Seu criativo precisa atrair a atenção da pessoa, né, da sua audiência. Então você precisa despertar um interesse, você precisa, mostrando obviamente o seu produto, estimular o desejo e também, né, mostrar o problema que aquele seu produto ou serviço resolve. E essas ações vão implicar numa ação mais produtiva para a sua marca. Então, grava isso aí. Atenção, interesse, desejo e ação. Não adianta nada você ter um pilar e não ter outro. Você pode, por exemplo, você capta a atenção do cliente, né? Você faz algo chamativo no início, ou você faz uma imagem que ele quer ler o resto, mas aí é desinteressante, sabe? Ele olha aquilo e fala assim, isso não me interessa. Óbvio, interessante para a sua audiência, não para qualquer pessoa. E depois, com isso, você desperta o desejo e chama ela para ação. Perfeito? Agora, o quinto e último, que é uma mensagem direcionada de forma clara. Às vezes, as pessoas cometem grandes erros quando você vai, né, preparar um criativo. Você, por exemplo, né, seu público são adolescentes da faixa de 16 a 18, 19 anos, perfeito? Você não pode conversar com essa pessoa ou, né, se comunicar com essa pessoa do mesmo jeito que você se comunica com uma pessoa de 65 anos. Elas viveram vidas diferentes, elas têm referências diferentes, elas têm histórias diferentes, elas têm linguagens diferentes. Então, seja linguagem escrita ou linguagem visual, você vai precisar adaptar isso para quem é o seu público. É difícil entender quem é o seu público? Não, não é difícil. Então, por exemplo, se você tem uma loja onde você vende roupas para bebês, provavelmente seu público vai ser uma mãe, na faixa ali de 20 e poucos a 30 e poucos anos. Você vai construindo ali essa audiência e você pode fazer essas perguntas até para o seu próprio, né, cliente. Você está desenvolvendo para ele o criativo, você chega para ele. Oi, fulano, tudo jóia? Qual que é a média do seu público de idade? É mais homem, é mais mulher? E aí você formata isso aí. Show de bola? Agora, nós vamos entrar num ponto muito interessante. Vamos partir para uma análise aqui mais prática. Olha, deixa eu só tirar essa minha bolotinha aqui que está tampando ali embaixo. Eu vou me colocar aqui em cima. Show de bola. Galera, é o seguinte, isso aqui foi um trabalho que a gente desenvolveu há um tempo atrás e é uma daquelas smash houses, né, que vendem hambúrgueres smashes. E olha só que interessante, na esquerda nós temos uma foto real do produto, é uma foto real. No meio nós temos uma montagem da foto real, utilizando a identidade visual daquela empresa. E na terceira, a gente tem uma montagem com uma foto genérica. Imagina, se a gente está falando de Smash House, do produto real, cada uma passa uma coisa diferente, né? Vamos entender o que cada uma passa? Bora lá. Olha. Primeiro nós vamos falar da foto real do produto. Gente, vocês têm que colocar uma coisa na cabeça de vocês. O real vende. O real conecta. O real... As pessoas elas estão cansadas desse mundo de isso aqui não é o que eu vou chegar lá, né? Você cria um bom alinhamento de expectativas e você cria desejo, né? A pessoa ela fala assim, não, é isso que eu vou ter quando eu chegar lá. Não é aquela coisa genérica ou que eu sei que não é de lá, que é de outro lugar, que nem é da cidade às vezes. Isso é muito louco. Tem gente que usa imagens que são assim aleatórias. E as pessoas costumam usar muita imagem de grandes empresas, né, que não tem nada a ver com a proposta de cada lugar às vezes. Então, o real vende, o real conecta, o real gera confiança. Quando a pessoa olha aquilo ali, ela fala, pô, essa foto eu tenho certeza que é desse lugar. Você cria um vínculo de confiança com a pessoa. Ela pensa assim, nossa, eles estão me mostrando como é aquele produto. Interessante, né? Você cria alinhamento de expectativa e você conecta. E quando você conecta, você já está meio caminho andado para fazer venda. Então, uma boa ideia de você utilizar criativo, você pode usar somente a foto, ok? E agora a gente vai para o segundo passo.
que tem a ver com o branding, gerar conexão. Por quê? Olha, deixa eu explicar para vocês. Às vezes, a gente quer criar uma campanha e, dentro dessa campanha, a gente quer apresentar, né, os nossos produtos. Então, por exemplo, quando a gente fez aquela foto, qual que era a intenção? A intenção era apresentar essa nova linha de produtos, né, dessa Smash House. Então, qual que foi a ideia? Eles criaram nomes, né, cada hambúrguer tinha o Soul America, tinha o Soul Cheese. Então, a gente utilizou o criativo, na criação de arte, aqui nesse caso, a gente foi para o Photoshop. Para quê? Para a gente fazer um branding em cima daqueles hambúrgueres. Então, a gente utilizou a identidade visual da empresa, né? A gente utilizou as cores, no caso, eram preto, branco, tinha laranja e amarelo também na paleta, se eu não me engano. Ou seja, a gente uniu tudo que era daquela empresa, né? Então, a gente usou a foto que era do produto deles, a gente usou o nome que era do produto deles, né? E fez essa montagem. Diferente dessa última aqui, que é uma coisa genérica, né? Então, você usa uma identidade visual genérica, você não cria diferencial, porque a foto que você está utilizando ali, claramente, não é uma foto real, é uma foto que você pegou da internet, né? De um produto que às vezes é de uma empresa, sei lá, as pessoas costumam pegar essas fotos em PNG de McDonald's, etc. da vida, sabe? Então não existe real. Se não existe real, você não cria conexão. Então, esse é um ponto importantíssimo. A gente precisa criar conexão, a gente não pode criar nada genérico, a gente precisa usar a identidade visual, a gente precisa criar uma coisa que esteja totalmente alinhado ali. Show de bola? Então, esses pilares aí são fundamentais para a gente ter como base todas as nossas criações, perfeito? Agora eu quero deixar alguns insights bem interessantes. Primeiro que, nos últimos anos, mudou muito os formatos de conteúdos que dão resultados e que convertem, né, que é o nosso objetivo. Então, hoje, se a gente está falando de post, igual a gente viu lá, a foto, né, o cardzinho criativo personalizado que a gente faz, sempre vai precisar existir, sempre vai existir, é interessante. Mas eu tenho para mim que, como designer, a gente precisa sair somente do estático, né, e ir para a questão do vídeo, né, do movimento, do dinâmico, do que dá resultado. E se você parar para pensar, eu separei um exemplo aqui do Tchê Goiano, que é super interessante. Se você olhar as métricas desse post, por exemplo, deu mais de 40 mil curtidas. E é um vídeo muito simples que você faz com qualquer celular, né? A única coisa que você precisa saber é uma parte básica de social media, colocar música, postar lá no Instagram, mas isso qualquer um faz, né? Quase qualquer um, vamos dizer assim. Mas fica um insight, de repente você pode criar esse tipo de conteúdo e não necessariamente focar só em estático. Você tem que ver o que está dando resultado, quais criativos estão dando resultados. Então, esse aqui é um exemplo. Você pode associar as duas coisas. Você pode criar um cardzinho personalizado, novidade, hambúrguer no molho de maionese especial da casa. Você faz uma chamada em formato criativo. E você faz junto um videozinho, nesse estilo, um vídeo simples. Olha para vocês verem o tanto que isso chama atenção. Então, a gente não cria nenhuma coisa nem outra, né? A gente não faz A e não faz B, a gente faz A e B, né? A gente faz tudo o que puder para mostrar aquele produto da melhor maneira. Então, faz a foto, faz o cardzinho, faz um videozinho simples assim. Às vezes você pode pedir o cliente para te mandar, às vezes você mesmo faz, você dá só uma tratadinha na imagem, coloca o logotipo embaixo, se quiser, também é interessante. Deixar o logotipo aqui embaixo com a marca d'água. E é isso. Esse é um conteúdo que engaja. O resultado dele está aqui, ó, a gente está vendo. E agora, nós vamos para a parte prática. Então, olha só para você ver. Agora que a gente descobriu que o real converte, bora colocar em prática? Deixa eu só ajustar essa bolinha aqui para eu não tampar o texto novamente. O que a gente vai fazer? Olha, o briefing é o seguinte. É uma loja de roupa, o nome dessa loja de roupa é Marina Barbosa.
e a gente vai criar um card para mídia social, feed e stories. Ela solicitou para a gente. É um cenário fictício, mas para vocês entenderem. E é uma promoção estoura balão, que faz total sentido a gente criar um criativo onde a gente utilize Photoshop, né, a gente explore mais o lado artístico aí dentro da imagem. E os nossos pilares de criação vão ser o seguinte: nós vamos seguir a identidade visual da empresa, nós vamos buscar um diferencial, nós vamos usar conteúdo real e autoral e a gente vai ousar na criatividade. Quando a gente unir todos esses pilares, eu tenho certeza, eu tenho muita confiança que a gente vai conseguir criar algo que seja realmente único e que ajude realmente aquela empresa, né, a ter resultados e se diferenciar dos concorrentes. Isso é importante, se diferenciar dos concorrentes, coisa que a gente não tem nesse caso. A gente não tem diferenciação da concorrência. Provavelmente, se o concorrente faz aquilo que a gente falou, se o concorrente faz isso, ou se o concorrente faz isso, quem faz isso aqui está um passo atrás e já começa perdendo. Então, é isso aí. Agora, nós vamos abrir o Photoshop e bora para a prática. Galera, vamos lá. Photoshop aberto. Se você não tem o Photoshop instalado, é só você ir no Google, você consegue, né, rapidinho baixar ele ali. A Adobe disponibiliza um período de avaliação. Você também pode comprar a versão, né, original, que você paga de forma mensal, ok? E é recorrente, paga mês a mês. Mas vamos aqui para o que interessa, vamos para a prática. Aqui eu vou em File e eu vou em New, ou Novo, né? Novo arquivo. A gente vai criar um novo arquivo aqui. E o que acontece? O feed ele tem dois tamanhos, né? O feed tem dois tamanhos, 1080 por 1080, né? Que é 1 por 1. Então a gente coloca 1080 aqui. A resolução a gente pode deixar em 72 pixels por polegadas, tá ok. Lembrando que aqui é pixels, gente. E a gente vai trabalhar no modo de cor RGB. E tem uma opçãozinha aqui, ó, Artboard. Eu vou ativar ela, depois eu conto por quê, ok? E vamos clicar em criar. Quando a gente fizer isso, a gente vai criar um documento, que é esse aqui. Um documento em branco, quadrado. E a gente tem aqui a nossa artboard, tá vendo? O que é essa artboard? É um quadro de trabalho, uma página de trabalho. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Se eu clicar 2 vezes na artboard, eu consigo mudar o nome dela. Então clico 2 vezes, seleciono e vou mudar o nome. Eu vou chamar isso aqui de feed. Agora, se eu segurar Ctrl e apertar a letra J, eu vou duplicar o meu feed. Tá vendo que vira feed copy? Eu clico 2 vezes e vou mudar o nome. Vou colocar Stories. Ok? Perfeito? Só que Stories, né, não é desse tamanho. O Stories ele tem um tamanho, né, vertical. Então, como é que eu vou fazer esse ajuste? Eu vou selecionar aqui em cima. Em vez de ir na Move Tool, eu vou vir na Artboard Tool. E quando eu selecionar aqui minha artboard, ela vai dar meu tamanho dela ali em cima, ó, 1080 por 1080. Como eu sei que o formato Stories é 1080 por 1920, eu vou mudar aqui 1920 e vou dar um Enter. Então agora eu volto para a ferramenta de mover de novo. E o que tem? Agora a gente tem aqui lado a lado Feed e Stories. Pronto para a gente criar, né? Eu gosto de criar lado a lado assim que fica mais fácil. A gente já vai passando para lá, já vai vendo o que adapta melhor, porque são formatos diferentes, então a gente vai diagramar as informações, né, encaixar as informações de forma diferente também. Perfeito? Então vamos lá. Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui antes, que é sobre o logotipo e a identidade visual da Marina Barbosa. Esse é o logotipo dela. E ela ela utiliza as cores preta, branca e puxa também para o dourado, né? Aquele amarelo mais dourado. Então o que a gente vai fazer, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é importar esse nosso logotipo aqui para dentro. Lembrando, gente, que todo esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês praticarem também. Então aqui embaixo da aula vocês podem baixar o material da aula, perfeito? Então, vou jogar ele aqui para a nossa imagem, né? Feed. E agora eu vou criar aqui, vou pegar o retângulo com preenchimento preto, sem borda,
Para colocar sem borda, é só você vir aqui e clicar aqui, opa, aqui, e vou criar um retângulo aqui. Um retângulo de cor preta e vou colocar o nosso logo para cima. As camadas do Photoshop funcionam de forma muito simples, então aqui existe uma hierarquia, quem está mais para baixo fica para baixo, né, e quem está por cima aparece. Então, se o fundo está aqui embaixo, e a gente coloca o logotipo embaixo do fundo aqui, ó, ele some, porque o nosso fundo está com opacidade 100%. Né? Então, a gente sobe o logotipo e vamos encaixar ele aqui. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é encaixar ele aqui num cantinho. A gente não precisa que o nosso logotipo esteja lá, nossa, gigantesco, né, na nossa imagem. A pessoa, quando ela vê sua postagem, quando ela vê seu conteúdo, a primeira coisa que ela já vê lá é o seu arroba, né? Marina Barbosa, ou supermercado, não sei o quê, já está lá. Então não precisa, tipo, nossa, toda hora ficar mostrando sua marca, né? Pode ser sutil ali. Então a gente vai deixar de forma sutil aqui, por enquanto. Por quê? Porque agora a gente vai fazer uma pesquisa de imagens que a gente pode usar. Então a gente sabe que é uma promoção de estoura balão e a gente quer uma coisa criativa, chamativa, e eu quero mostrar para vocês aqui um site muito legal, que é o Pexels. E ele é gratuito, a gente pode utilizar essas imagens. E olha para você ver aqui, eu já deixei aberto. O segredo de tudo na internet é você saber procurar no lugar certo com as palavras-chave certas. Então, olha para você ver o tanto de imagem interessante que eu achei de balão aqui, com promoção, com presente, com coisa de loja, que a gente pode utilizar, já, né? A gente não precisa produzir aquilo. Até para facilitar a nossa criação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu digitei lá balloon, né, que é balão em inglês, e coloquei desconte. Opa. Ou você pode colocar balloon promo, alguma coisa nesse sentido. Em inglês você vai achar coisas interessantes. Perfeito? Então, desconte ficou melhor. Ó, a gente achou mais. É porque balloon tem 2 O, gente, tá vendo? O inglês tá... Mas aqui, ó, balloon com 2 O, desconto. Tá vendo como é que um detalhezinho na palavra-chave a gente não encontra as mesmas imagens? Então, anota o nome do site aí, pexels.com. Muita gente já conhece, mas aqui a gente vai achar coisa legal. Daí a gente vai buscando aqui referências de imagens que sejam interessantes da gente utilizar, né, na nossa produção. Então, vou girando aqui. É interessante nesse momento a gente perder um tempinho procurando para ver se a gente acha algo realmente bem legal. Olha... Lembrando que é moda feminina, né? Então a gente tem que levar isso em consideração, sim, na criação. Essas de cima aqui estavam mais interessantes, ó. Olha, deixa eu ver. Olha esse aqui, por exemplo. Se a gente for jogar essa imagem para o Photoshop, a gente consegue manipular várias coisas aqui. A gente consegue tirar esse sailor, né, que a gente não quer utilizar um termo em inglês. Então, vamos baixar ela aqui, baixar grátis. E aqui, ó, agradeça a Carolina. Nossos criadores de conteúdo adoram ter notícias suas e saber como você está usando as fotos dele. Demonstre sua gratidão fazendo uma doação, postando um tweet. Então, você pode doar para ajudar também, né, esses criadores. E é uma forma assim, de retribuir aí quem está fazendo esse trabalho aí para todo mundo utilizar. Então, agora eu seguro aqui, arrasto a minha imagem e vou jogar ela aqui dentro. O bom é que ela já tem o fundo preto, né? Que é o fundo que a gente já está utilizando aqui. Então, vai ajudar bastante aí na nossa criação. Olha para você ver, como ela tem essa bancada aqui embaixo, provavelmente o que a gente vai ter que fazer? Provavelmente a gente vai ter que colocar o logotipo em outro posicionamento. Então, talvez aqui em cima, talvez aqui do lado, talvez aqui. Por enquanto, a gente vai deixando ele ali e vamos... trazendo as novas coisas aqui da nossa imagem. Vinícius, a melhor forma é fazer assim, igual você está fazendo, vai jogando, vai fazendo. Eu acho muito prático fazer dessa forma, porque você pode até fazer no papel, né, pensar posicionamento, mas tem coisa que a sacada vem na hora, vem da pesquisa, vem igual... Achei essa imagem, vou jogar ela ali. Eu acho muito mais fácil e até muito mais sustentável do que a gente ficar gastando papel aí, né, e etc. Mas vamos lá.
voltando aqui, a gente tem aqui a nossa imagem. O que eu já vou fazer aqui de cara? De cara a gente já vai tirar esse sale aqui, que é uma coisa que não é interessante para a gente, que a gente não quer usar termos em inglês aqui sem necessidade. A gente pode colocar uma coisa em português aqui, né, que chame a atenção. E a gente vai utilizar aqui, ó, a gente pode utilizar várias ferramentas para fazer isso aqui. Eu vou utilizar a Patch Tool, que é essa aqui, ó. Você encontra ela aqui nesse posicionamento lateral do Photoshop. Ela tem esse símbolozinho aí. E ela funciona da seguinte maneira. Por exemplo, se eu selecionar uma letra, olha para você ver, vou selecionar esse S, né? E eu arrastar esse S. Antes eu preciso rasterizar a minha imagem, gente. Eu clicar com o botão direito aqui e vou em Rasterize Layer, né? Ou rasterizar a camada. Que aí eu consigo fazer mexer nela sem problema. E agora, olha o que eu vou fazer com essa Patch Tool. Eu vou subir aqui para a parte preta. E quando eu subir para a parte preta, perceba que meu S sumiu. E eu posso ir fazendo para esses detalhezinhos brancos que estão aqui. E aí eu posso ir fazendo letra por letra, ou fazer tudo de uma vez, né? Ó. E agora aqui vamos finalizar no L, E. Então, a primeira coisa que a gente fez já aí foi tirar isso. As porcentagens ali no balão a gente vai deixar, porque, né, é interessante a gente utilizar. Vinícius, não tem paleta vermelha na Marina Barbosa. Você falou que tem amarelo, você falou que tem dourado. Como é que a gente muda essa cor aí desses balões? Vamos lá, vamos mudar. Você vai vir aqui essa bolotinha aqui embaixo, ó, tá vendo? Tem uma bolotinha e metade é branca, metade é escura. Você clica nela e você vai vir em Hue Saturation, que em português é matiz e saturação. Clicando aqui, vai aparecer essa camadinha aqui nas suas camadas, ok? E quando aparecer aqui, vai aparecer também essa barrinha de ferramenta. E o que essa barrinha de ferramenta faz? Ela nos dá a opção aqui de mexer tanto na saturação quanto na matiz. E a matiz, se a gente mexe, a gente consegue ir mudando os tons. Então, posso ir deslocando para a esquerda, deslocando para a direita, e a gente acha o tom da nossa loja, do nosso cliente. Perfeito? Então, você não precisa ficar assim, vou ter que usar o vermelho. Não. Sempre busque utilizar a identidade visual daquela empresa. Vinícius, a empresa que eu atendo não tem identidade visual. Boa. Faz nosso curso de logotipo, aprende a criar identidade visual e oferece como um serviço. Monetiza de outro jeito também, entendeu? Estuda, aprende, busca conhecimento, oferece mais serviço, agrega valor. Show de bola? Então a gente vai achar aqui eu acho que essa aqui ficou bem, né, puxado ali pro dourado, pro laranja, né? Eu gostei assim. Achei que ficou legal. Então a gente vai manter aqui por volta daqui. E aqui a gente pode clicar com o botão direito nela e criar um Create Clipping Mask, né? Para que serve isso? Para essa mudança funcionar só para a nossa imagem aqui. Perfeito que não tem nenhuma coisa colorida aqui de baixo, mas se tivesse, não afetaria. É isso que faz esse Clipping Mask. Ele deixa essa alteração que a gente fez aqui afetar somente a camada de baixo e não as de baixo daquela camada, entendeu? Perfeito. Então a gente já fez essa alteração, então a gente já começou a construir uma coisa ali, né? Vinícius, agora como é que a gente vai destacar isso aí, né? Como é que você falou que queria trazer um diferencial? O que a gente vai utilizar? Olha, a Marina é dona da loja, concorda? Ela tem o nome da loja. Por que a gente não utiliza uma foto da Marina aí? Eu acho legal. Todo mundo conhece a Marina. A Marina é a que vende. Já que ela utilizou o nome da loja de Marina, então vamos utilizar a Marina. Não necessariamente precisa ser a Marina. Pode ser a modelo da Marina. Pode ser alguém que esteja ali, né? Mas é interessante que seja alguém. Pode ser um influencer da cidade. É interessante que seja alguém. Gente, quando a gente está falando, pensando em negócio local, né? A gente não está pensando aqui, nossa, Riachuelo, né? Que vai chamar a Juliette. Nós estamos falando aqui de negócio local, de bairro, de avenida, de centro de cidade. Então a gente precisa buscar referências locais, né? Seja com influências locais, para a gente criar, né, esse diferencial. E é isso que eu acho importante, né? Criar ali um diferencial na sua região. E eu já quero até implementar uma coisa aqui, que é o seguinte.
pegando muito esse gancho do que eu falei, a gente vai vir nessa barrinha de texto aqui que eu peguei. E a gente vai fazer uma chamada pensando na cidade. Então, a maioria das cidades vão ter ali entre 100 mil e 200 mil habitantes, 60 mil e 200 mil habitantes. Se você for pegar, né, os grandes centros, São Paulo, etc., aí você pode regionalizar, né? Você pode colocar tipo o bairro, né? Tipo bairro da Lapa ou bairro, sei lá, o bairro daquela cidade grande, Moca de São Paulo. Mas se for uma cidade pequena, você pode utilizar o nome da cidade. E por exemplo aqui eu vou utilizar o nome da cidade que eu estou morando atualmente, né? Já de referência. Por quê? Porque eu quero que na minha chamada fique muito evidente para as pessoas que o que está acontecendo é de grande impacto aqui na cidade, né? Já que o negócio é local. Então, a gente vai buscar alguma forma de chamar a atenção das pessoas pela cidade. O nome é esse, mas por enquanto a gente ainda não vai colocar aqui o texto. Eu vou até desativar, se você clicar esse olhinho aqui, você desativa. Ok? E o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo texto com o nome da campanha. Estoura balão. Perfeito? E agora eu vou vir aqui em Window e em Caractere. Tá vendo? Quando eu clicar lá, ele vai abrir essa caixinha para mim. Essa caixinha aqui, eu vou conseguir mexer nas variáveis aqui do meu texto. Então, percebe que meu texto está muito unido aqui? Então, eu seleciono ele e mexo no espaçamento aqui entre as linhas. Eu vou aumentar. Meu texto está muito fino, eu quero deixar ele mais pesado. Então, eu venho aqui em cima e coloco ele black, né? Deixo ele mais pesado. As letras estão muito juntas, eu quero afastar. Então, eu venho aqui e afasto. Então, você pode mexer isso tudo. Só que aqui nós vamos fazer um trem diferente. Nós vamos deixar só a borda. A gente vai tirar o preenchimento. Como é que eu faço isso? Primeiro você vai vir aqui nessa fx, né, função de x, e vai vir em stroke, que é borda, se tiver em português, né, stroke, borda. E aqui a gente muda a cor da borda, né? Então aqui, ela está preta, a gente vai colocar uma borda branca. E aqui tem a espessura. A gente pode ajustar depois. Vou dar OK. E como é que eu faço para tirar esse preenchimento daqui de dentro? É só você vir aqui em fio, logo aqui em cima, fio ou preenchimento. E você zera. Então, quando eu zero, eu tiro o preenchimento. Então, viu que eu zerei e a borda ficou pequena? Eu vou clicar 2 vezes aqui em stroke, né, na borda, e vou aumentar um pouquinho mais dela aqui. Perfeito? E aí você consegue, novamente, mexer nas variáveis, espaçamento de letras, você consegue mexer na altura de linha, você consegue mexer em todas essas variáveis. Então, vou ajustar aqui de uma maneira que fique interessante. E aí você pode, por exemplo, aumentar isso aqui, ok? Apertando Ctrl T você consegue, né, aumentar ou diminuir aqui esse tamanho. E aí a gente começou a criar uma coisa que a gente está usando algumas técnicas para encaixar dentro da identidade dela. Vinícius, achei a borda muito grande. Vem cá e diminui. Está em 4, coloca em 2, por exemplo. Coloca em 3. Vai testando de um jeito aí que você acha legal, que represente muito aí a comunicação daquela empresa. Perfeito? Então, fechou. Fizemos isso, mas a gente tem aqui o estoura balão, a gente tem informação da cidade, curvelo, né? Como é que a gente vai encaixar essas informações? A gente ainda vai diagramar elas. Agora, eu preciso, antes disso, vou desativar elas aqui, a gente precisa pegar a imagem da Marina para a gente encaixar aí, né? Então, imagine que a Marina seja a fulana aí da sua... Fulana não, desculpa o nome, né? Seja a pessoa aí que você está, né, prestando serviço da sua cidade. Pede ela para fazer um ensaio fotográfico, vai lá e retira todos os fundos da foto dela para você ter várias expressões, né? Tipo assim, feliz, tipo triste, tipo surpreso. É muito legal você ter isso para você utilizar. Você vai gerar mais conexão aí e mais relacionamento para a sua marca, beleza? Então, nós vamos pegar a imagem da Marina aqui. No caso, não é da Marina, vai ser de uma pessoa que vai exemplificar a Marina, beleza? Mas
Só para vocês entenderem. Então, galera, nós pegamos a foto aqui, né? Uma foto genérica. Vinícius, por que você não está usando a foto da Marina? Porque aqui, a fim de estudo, não tem necessidade de usar a foto dela, não tem necessidade de eu pedir autorização. Mas, para você entender, isso aqui, hoje em dia, eu falei de fazer um ensaio fotográfico, mas até com um bom celular, você tira uma foto ali, consegue aumentar brilho, deixar ela bem tratada. O negócio é como você vai dar o Photoshop nela para dar os trinks, ok? Beleza, tá aqui, pegamos a imagem da Marina e agora a gente precisa encaixar, né? Vocês perceberam que se eu jogar aqui atrás, quase não sobra espaço para texto, né? Não sobra espaço para nada aqui. Então, como é que a gente vai diagramar isso aqui? Eu acho que a gente pode diminuir aqui, né, os nossos balões, perfeito? Pode diminuir aqui. E, consequentemente, também diminuir ela aqui, diminuir a Marina. E a gente vai colocar isso aqui de lado. Então, a gente pode colocar mais ou menos aqui assim e ajustar o tamanho. Perfeito? Por que a gente vai fazer isso? Porque, vou colocar desse lado aqui, na verdade. Porque aí a gente vai vir com as informações aqui do lado. Então, o nosso texto estoura balão vai vir aqui do lado de cá. E a nossa informação da cidade também que a gente vai utilizar vai vir do lado de cá. Então, a gente vai utilizar aqui, ó, olha a gente comunicando, né? Uma promo que Curvelo nunca viu. Por que a gente está utilizando o termo promo, né? Porque na nossa persona permite isso. Dependendo do seu público, você vai conseguir utilizar. Então, a gente vai colocar aqui uma promo que Curvelo nunca viu, né? A gente vai criar aí, né, uma expectativa e tudo. E a gente vai aqui, obviamente, agora ajustar o nosso texto aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Alinhando tudo à direita, né? Para ficar legal aqui a harmonia da nossa arte. E agora aqui no 50... Então, gente, lembrando, essa aqui é a foto da Marina, hein? Imaginem que é a Marina. Vocês precisam fazer com a Marina. Entendam que a Marina seria a pessoa aí do negócio. Ou com influência da cidade, né? E aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui nesse ticketzinho aqui, nessa tagzinha, nós vamos colocar ali alguma informação, né? O nome, a gente vai colocar assim, 50% off. Perfeito. Que as pessoas vão entender que essa promoção, se a pessoa estourar o balão, ela vai ganhar 50%, ela pode ganhar até 50% de desconto, né? Os termos da sua promoção você vai ter que colocar aí. Então, perfeito. Estoura balão, uma promo que Curvelo nunca viu. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar esse texto aqui. Agora que a gente vai entendendo o espaço da nossa arte aqui, ó, a gente pode ir diagramando. Vou descer aquele logotipo para esse canto de cá. A gente preencher aqui. E, por último, a gente vai fazer mais uma coisa também, viu, gente? A gente vai colocar alguns efeitos de luz aqui. Para a nossa arte ficar um pouco mais chamativa. Não precisa, só assim já estaria suficiente para ela passar a ideia que ela quer passar, né? Mas a gente pode, com certeza, usar mais. Então, vou aumentar isso aqui também. Agora, vamos colocar uma luz. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma luz ali atrás dela. Nós vamos vir aqui em Layer, New Layer, perfeito? E a gente vai criar uma nova camada. Então, aqui ele vai dar o nome da camada, a gente pode chamar de luz ou sombra. E a gente vai descer essa camada aqui para deixar ela somente por cima no nosso fundo. Ela vai ficar atrás de tudo. E aqui eu vou pegar um brush e vou aumentar bem o tamanho dele aqui em cima. Ó. E a dureza em 0. Vou colocar ele aqui em 1555. Não, pode ser menos, 1300. E se eu aplicar esse brush, olha que legal, né? Ele vai pintar aqui, né? O que ele faz? Ele pinta aqui, né? Se eu faço isso, ele pinta. E se a gente mexer na opacidade aqui,
a gente consegue aos poucos, né, trazendo aqui pro tom que a gente quer. Então pode ser mais, pode ser menos. Você vai ajustando aí de um jeito que fique legal. Então, gente, eu acabei fazendo uma mudança aqui rápida na diagramação do estoura-balão. Achei que o estoura não estava muito grande no tamanho do balão. Esse é o senso que a gente tem que ter. E aí eu fiz aquela diagramação ali, deixei o estoura por cima ali do balão. E para mim ficou mais harmônico, ficou melhor. Então você vai criando, você vai tendo essas percepções aí do que fica mais interessante. E agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar a dar uns chans aqui, né? A primeira coisa, com o balão selecionado, a gente vai vir aqui em Layer, e a gente vai vir em Layer Style, depois em Outer Glow, né? O glow aqui, o que é? Aquele efeito de luz que a gente vai dar, né? Efeito neon aqui para nossa imagem. Então eu coloco aqui na cor branca, e se eu mexer no size aqui, olha o que acontece, né? A gente consegue controlar aí o tamanho do nosso neon. Então aqui no caso eu quero um neon bem suavezinho assim mesmo, como se fosse, sabe aqueles letreiros iluminados? Então eu coloco aqui, vejo a opacidade, não que tá ótimo, deixar em 12 aqui, vamos ver. Opa, 12, 11. Tá perfeito, colocamos ali. E agora a gente vai colocar no Storer também. Você pode ir ali em cima, então, nessa funçãozinha de X, que serve de mesma coisa. Você vem aqui em Outer Glow. Vocês não estão vendo aqui que minha cara tá aqui em cima? Essa funçãozinha de X é aqui embaixo, ó, gente. Ó. Aqui, ó. Você clica aqui. Ó, deixa eu mostrar. Você clica aqui e vai em Outer Glow, ok? Então, eu vou até subir essa camada aqui para vocês verem. Melhor, né? Tô vacilando. E aqui, aí tem o estoura, né? Agora a gente vai regular ali pro tamanho do estoura. Pra ficar legal. Pode dar um zoom se quiser, pra ver melhor. Aqui tem o noise também, né? Que dá esse efeito de... Deixa eu dar um zoom pra vocês. Que dá esse efeito de ruído ali, né? Ó, você pode aplicar um pouco de efeito de ruído, fica legal também. Mas aqui você define o tamanho do seu neon. Ali. Então acho que aqui no 6 tá bom. E aí a gente volta, né? Começamos a colocar um neon. Tem um jeito legal da gente dar um destaque nesse neon aqui, que é o seguinte, a gente vai criar uma nova camada. Aqui layer, new layer, né? E a gente vai chamar aqui de sombra neon. E ela vai ficar embaixo das letras. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele mesmo pincel e, por exemplo, a gente vai vir aqui acho que desse tamanho aqui tá bom, né? Tá bom. A gente vai vir no Storer e vai, né, em cada letra aqui, ó. Você pode pintar assim, ó. Dessa forma mesmo. Que já vou mostrar por que a gente vai fazer isso. Dá um clique em cada letra. E aí você vem na opacidade dessa sombra e diminui ela. Até um ponto que a gente cria esse efeito aí, tá vendo? Como se a luz do neon espalhasse no fundo. Olha a diferença com e sem. Sem, com. Então dá um tchan, né? Dá um tchan. E você também pode fazer isso aqui pro balão. Então cria uma nova camada. Opa. Bem layer, new layer, camada, nova camada. Então coloca sombra neon 2. E faz a mesma coisa aqui com o brush. Só que agora, obviamente, né, um tamanho maior aqui, ó. Tamanho que pegue a letra aqui, ó. Então pega o B, pega o A, pega o L, pega o A til, pega o O. E aí você diminui também a opacidade de você pode, a opacidade é aquela coisa, né? Você vai diminuindo e vai encontrando o ponto perfeito. O ponto ali que você acha interessante. E à medida que você encontrou a opacidade, tipo assim, aqui, ó, eu acho que é essa opacidade, Vinícius. Você pode vir aqui com o pincel e ir aplicando mais, ó. Agora você tem margem aqui, né, para ir colocando
onde você acha que faltou inserir. Então, por exemplo, quero deixar aqui, aqui. E aí você vai adicionando na sua imagem esse efeito. Perfeito? Então, se a gente der o zoom, olha o que a gente tem. Primeiro vamos ver o que a gente tinha e vamos comparar com o que a gente tem. Ó, a gente tinha isso aqui e agora a gente tem isso aqui. Já deu um tchan ali. Aí você regula a opacidade aí a seu gosto. Agora a gente vai fazer o seguinte, nesse texto aqui de baixo, a gente vai criar um contraste por cor aqui, que é o seguinte, uma parte do texto a gente vai deixar na cor amarela aqui puxado para o dourado e a outra parte a gente vai deixar branca. E aí a gente vai aplicar aqui a mesma coisa que lá, o glow, em Alter Glow. Perfeito, gente. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz no Curvelo ali. Eu fiz numa promo aqui, coloquei o Shadow lá atrás para criar o neon. E agora a gente vai criar uma nova camada que a gente vai chamar de traço. Por que traço, Vinícius? Vou te mostrar agora. A gente vai pegar o pincel aqui, vai colocar mais ou menos no tamanho 10. E a gente vai criar um traço aqui. Só que para criar esse traço a gente vai segurar a tecla Shift. Porque aí quando você fizer, ele faz reto, tá vendo? Então a gente vai fazer segurando a tecla Shift. Por quê? Porque se eu fizer assim, ó, eu não consigo ter controle. Mas se eu fizer segurando a tecla Shift, ele vai de forma reta. E como eu quero criar aqui debaixo do nunca viu, ó, show de bola. Então a gente criou certinho ali do tamanho, ok? E agora a gente vai, né, inserir um neonzinho aqui também. Vou inserir aqui direto no Alter Glow. Então é isso, galera. Estoura balão, uma promo que Curvelo nunca viu. O logo da Marina, né, a imagem remetendo ao desconto dos balões, a imagem ali da influência da cidade ou da Marina. E o que, que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai juntar tudo aqui, perfeito? E vai dar um Ctrl G para agrupar. E depois disso a gente vai dar um Ctrl J para duplicar esse grupo. Vai clicar com o botão direito e converter em objeto inteligente. Convert to Smart Object. Qual vai ser o nosso objetivo aqui? Agora a gente vai fazer um tratamento de Camera Raw. Então você que vem em filtro e vem Camera Raw Filter. Agora a gente vai dar alguns tapas na nossa imagem para deixar ela mais interessante. Vou dar o zoom aqui, mais ou menos aqui em 50%, pode ser. E aqui a gente começa a mexer nas posições. Tem muitas posições, gente. Tem temperatura, né? A gente pode mexer aqui. Então, assim, se eu ficar falando de cada uma dessas aqui, isso aqui dá uma aula gigantesca. Então, por exemplo, aqui eu vou mexer na temperatura, ó. Será que vale a pena a gente valorizar esse dourado? Eu acho que vale, né? Então a gente vai fazendo esses ajustes aí. Não precisa ser demais também, não, né? Senão você estoura tudo. Mas, ó, vamos mexer um pouco na temperatura aqui. Então a gente tem aqui a nossa imagem pós-tratamento. Antes, olha o antes e olha o depois, né? A gente valorizou ali os tons de amarelo, tanto no neon quanto em tudo. Então, você percebe que é um criativo simples, mas que é um criativo que, se a gente utilizar as coisas certas, além de ser, né, legal, bacana, bonito, ele também vai comunicar melhor. Então, é uma promoção que a gente associou à cidade, que associou à dona da loja, show? Então, isso aqui é uma coisa, é um tipo de serviço que, se você prestar, cliente não vai faltar. Você só precisa, né, buscar ser criativo, original, autêntico. Então, o antes e o depois do filtro Camera Raw. Agora ficou fácil, gente. Agora, para a gente fazer no formato Stories, basta a gente duplicar aquele grupo ali e lançar ele aqui, ó, nos nossos Stories. A única coisa que a gente vai ter que fazer agora, obviamente, é adaptar aqui a nossa imagem. Aí você vai fazer simplesmente ajustes de fundo, né? Então, eu vou ter que pegar toda a parte do fundo, que seria essa aqui, junto com a imagem, tudo,
E vou movimentar ela aqui de uma maneira que fique assim, né? Que encaixe aqui. O logotipo a gente pode chegar para cá. Aqui a gente tem que apagar essa parte preta que está aparecendo da mesa. E aí o fundo você estica, né? Estica o fundo. Estica o fundo. Ajusta os textos ali, né? De forma que fique alinhado pensando nos stories. Então pode ser aqui, ó, estoura balão. Do centro. E aqui, esse aqui a gente pode alinhar o centro também. Vai ficar melhor aqui nesse caso. Alinha o centro. Alinha todo mundo. E ajusta aqui. Então é isso, galera. Aí você faz a mesma coisa, o tratamento de filtro Camera Raw. E duplica, converte para objeto inteligente. Vem aqui filtro de Camera Raw. E o mais legal aqui é que agora você já tem aquelas últimas settings, né? Aquelas últimas informações que você utilizou. O Camera Raw, nesses 3 pontinhos aqui, ó, ele dá a opção aplicar as informações anteriores, né? Então você coloca aqui e ele vai colocar exatamente a que você tinha dado. Então você dá OK e você vai ver que a nossa imagem vai ficar exatamente do jeito que estava aquela outra. Então pronto, olha lá, Feed Stories. Nossa campanha de estoura balão está pronta para ir para o ar. Então, galera, a gente finalizou aquele formato de criativo, né, um cardzinho, onde ele utiliza a identidade visual da loja, ele utiliza ali, né, todos os artifícios para a gente mostrar os detalhes daquela promoção, mas a gente não vai ficar só naquele formato. O ideal de uma campanha é que a gente utilize formatos diferentes para trazer, né, sensações diferentes e divulgar melhor aí a nossa campanha, seja do nosso produto ou do nosso serviço. Então, a gente vai fazer também um formato vídeo, um formato Reels, que é um formato que tem ascensão. A nossa campanha ela vai ser composta por vários elementos que a gente vai divulgando dia a dia e que agregam valor como um todo. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar de pensar só como a pessoa que vai lá e faz o cardzinho, né? Você tem aquela ideia. Então, eu acho que o designer hoje, o mundo tá... Hoje você editar um vídeo é simples, você colocar um logotipo no vídeo, você coloca no celular. Então, por que não oferecer esse tipo de serviço junto? Por que não agregar valor? Por que não entender de resultados, né? de criativos que convertem e ficar só pensando no mundo da criação ali estática? A gente tem que ir para o movimento, para o dinâmico também. Então, vou colocar aqui um exemplo simples para vocês. É um exemplo também fictício, só para vocês entenderem essa questão aí de como a gente pode explorar esse tipo de conteúdo. Então, gente, eu peguei aqui um exemplo do Alves Supermercado, onde eles fizeram um vídeo mó legal aí, também para divulgar o estoura balão, né? Os funcionários dançando musiquinha. Também é uma opção interessante. Vamos dar uma olhada. Vocês perceberam que, na medida da promoção, eles colocaram até o produto e o preço, né? Então, eles fizeram uma propaganda ali de uma forma leve, engraçada, interessante, utilizando o recurso do vídeo e anunciaram que vinha a promoção Estoura Balão. Lógico, a escolha da música, o local do vídeo, é interessante que você leve em conta também a identidade visual da loja. Então, faça dentro da loja, no ambiente da loja, que o cliente sinta conexão com aquele lugar. E utilize, né, uma música, um contexto que encaixe com a sua proposta. É isso aí, galera. Espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma, tenha te dado algum insight, né, algum ponto aí, para você começar ou a oferecer esse tipo de serviço se você não oferece, começar a estudar mais um pouco se você quer aprofundar o conhecimento. É isso aí. Grande abraço, até a próxima aula. Valeu!